A leitura da Epístola São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26, e capítulo 6, versículos 1 a 10. Irmãos, se vivemos no Espírito, conduzamos-nos também pelo Espírito. Não cobicemos a vanglória, provocando-nos mutuamente e invejando uns aos outros. Meus irmãos, se um homem for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, instruí-o com o espírito de mansidão, considerando a vós mesmos, para que não venhais também a ser tentados. Carregai o peso um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julga alguma coisa, quando nada é, a si mesmo se engana. Examine cada um suas próprias ações, e então terá sua glória somente em si mesmo, e não se compare com o outro, porque cada um carregará o seu próprio peso. Aquele que é catequizado na palavra reparte de todos os seus bens com aquele que o catequiza. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semear em sua carne, recolherá da carne corrupção. E o que semear no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque em tempo propício colheremos o fruto. Se houvermos sido constantes, se houvermos sido constantes. Portanto, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente aos irmãos na fé. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 16. Naquele tempo ia Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão para com ela e disse-lhe: Não chores. Depois aproximou-se e tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto se sentou e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos, porém, se encheram de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Hoje, 21 de setembro, é também o 15º domingo depois de Pentecostes, e também o domingo, o festa de São Mateus Apóstolo, sendo que o domingo de Pentecostes prevalece, mas a igreja manda que faça a memória na missa, a oração, a secreta, deve ser de São Mateus. Por isso, quem está no missal vai ver que o padre rezou uma oração a mais, né? Antes da leitura, o padre fez duas orações, porque uma é de São Mateus, é a memória obrigatória. Ainda, é, ainda volto aqui a um comentário importante, que já falei aqui outras vezes, com relação à postura na Santa Missa. Lembro que, principalmente, que tem uma atenção que após a receber Nosso Senhor na Eucaristia, os fiéis, quem retorna para os seus lugares de origem, não devem ficar sentados, devem ficar ajoelhados, porque é a hora da ação de graças. A hora que a gente receber Nosso Senhor, vai adorar Nosso Senhor, né, primeiro, pedir perdão das nossas faltas, nossos pecados, e pedir a Ele as graças que precisamos. Agradecer as graças que recebemos e pedir as graças que precisamos. Então, depois que retorna para o seu local de origem, deve permanecer ajoelhado. Essa é a posição
da oração, da ação de graças, depois da comunhão. A não ser que por um motivo de saúde, isso, o bom senso, né? O bom senso pode é o suficiente para perceber. Se por motivo de saúde, alguma dificuldade física que não pode ficar, mas me parece que a maioria aqui pode, né? Acho que tá faltando só um pouco de coragem só. É, acho que é mais isso. E amor, e amor ao Nosso Senhor na Eucaristia. Também recordo que sempre tenho uma atenção em que não perco de vista que ao vir para a casa de Deus no domingo, também façam uma visita ao Santíssimo Sacramento. Nosso Senhor está ali esperando que cheguem, como diz naquela Noel, né? Esperando que cheguem as almas ferventes e ansiosas para o visitar, né? Nosso Senhor precisa, nosso Senhor, ele não precisa de ninguém, mas ele quer precisar, né? Ele gosta, ele se sente, ele, ele quer que esse amor que ele derrama sobre nós, ele quer uma resposta da nossa parte. Então, o domingo a gente vem, é bom que os amigos se encontrem, que as pessoas se revejam, isso é legítimo, nada contra, mas que tenha uma prioridade em fazer lá a visita ao Nosso Senhor no Sacrário. Se a capela estiver fechada, peçam algum dos irmãos, alguém responsável, que abra ali a capela para que ela fique disponível para a visita ao Santíssimo Sacramento. Mas que todos façam. Né? Terminou a Santa Missa, vão lá ver Nosso Senhor. E depois sim, vão tomar o lanche, né? Ou fazer, ou encontrar com os amigos. Tudo isso é bom que se faça. São Paulo aos Gálatas fala no capítulo 5 e 6. Carregai o fardo um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Deve todos levar essa mensagem do de São Paulo para casa. Carregai o fardo, o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso, isso é uma regra que muito prática, principalmente essa indicação de São Paulo, ela funciona muito, ela é muito oportuna no nosso ambiente familiar, porque é muito comum que entre nós, quem no convívio social, cada um ser bem educado, ser bom, ser cortês, e está correto, não está errado não. Ser cortês uns com os outros, ser bons, mas às vezes em casa a gente não é tão bom assim como a gente é na vida social, não. E muita gente falha com os nossos, né? Entre os casais, na relação pai e filho, né? Mãe e filho, e vice-versa. Nas relações nos, dentro de casa, né? Se muito falha. Muito se cobra do outro, né? E São Paulo lembra que carregai o fardo uns dos outros. Não, não colocar o fardo no outro, mas carregar um dos outros. Carrega o seu e não ajude a carregar do outro também. E eu digo sempre, eu repito muito isso, um, o convívio em casa, né? O convívio doméstico é um bom noviciado, é um excelente noviciado. Ser bom com os amigos é fácil, agora em casa,
você conviver com o defeito do outro, suportar o defeito do outro, ainda amar o outro, né? Mais do que isso. Não só suportar, mas amar aquele que convive com você, com os defeitos que ele tem. Essa regra de São Paulo aqui é bem aplicável a esse contexto. Então, praticar, carregar os fardos, carregar o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse é um programa de vida. A realizar. E aí sim poderemos adquirir virtude sólida. Aí sim. O Evangelho de São Lucas, do capítulo 7. São Lucas narra Nosso Senhor indo para Naim. De lá ele está chegando e sai dali uma procissão mortuária, né? Vários familiares e amigos levando um defunto para um cemitério. Naim quer dizer, o significado quer dizer bela, amável. Mas a cidade até hoje não é assim tão bela, não. É uma cidade, é uma aldeiazinha muito simples. Atualmente lá tem cerca de 1.800 habitantes, aí chegando para os 2.000 habitantes. Uma aldeiazinha muito simples, como sempre foi. Atualmente vivem ali muçulmanos e católicos, né? Pacificamente, né? O tanto quanto possível. Ela fica ali aos pés do Monte Tabor. No local do milagre de hoje, foi feita uma igreja no estilo grego, né? Com linhas gregas. É uma igreja, uma boa capela, digamos, né? Não seria uma capela. E a tradição diz que aquele rapaz que Nosso Senhor ressuscitou, depois foi batizado e tornou-se católico. Foi, as primeiras conversões, né, dos apóstolos. Logo no comecinho da igreja, ele aderiu à fé católica e pediu batismo e tornou-se católico. Esse que recebeu o miraculado de hoje. E aí nesse evangelho a gente vê aí, primeiro a gente se depara com duas verdades: a questão da morte e a questão da ressurreição. Muito se fala sobre a morte, muito se, se lê sobre o assunto, muitas pinturas também, belas pinturas, falando sobre o juízo final. Aqui é a de Fra Angélico, que se destaca muito, né? Quem for a Florença, no Museu de São Marcos, está lá a pintura de Fra Angélico, muito bonita. O juízo final. Muitos detalhes. Quem quiser depois acessar essas imagens, esse quadro de Fra Angélico é bem oportuno. Muito bonito, muito bem feito. Século XV. E retrata ali os condenados ao inferno, aqueles que foram para o céu. Está muito ali, muito, muito, muito bem feito, muito bom gosto. Há outras pinturas que a gente poderia lembrar aqui, não é bem o Almeria da Missa, né? Falar de pinturas, adentrar muito nesse assunto, mas fica essa indicação aí da pintura de Fra Angélico, que vale a pena cada um depois olhar, admirar, contemplar. Muito bom gosto. Tem nas igrejas de Salvador que
Quem quiser visitar, as igrejas de Salvador também estão, várias delas, né? Inclusive, acho que o Bonfim tem a pintura da a morte do justo e do pecador nas, nas laterais. Há várias nossas igrejas nossas também com essas pinturas que vale a pena também a gente olhar, mas aqui não é hora de a gente entrar muito nesse assunto. Bom, a morte é o momento que da separação entre o corpo e a alma. A alma imortal deixa o corpo que pereceu e vai ser levado ao sepulcro, vai ser enterrado. Da morte segue o juízo de Deus e o inferno e o paraíso. Inferno ou paraíso. Esse juízo de Deus é logo após, é naquele momento da morte. Alguns pensam que, alguns distraidamente pensam que a morte, depois da morte, a alma vai ser levada para um local distante e vai viajar um pedaço bom ainda, né? Vai andar pelos espaços até chegar. Não. O juízo é ali mesmo. A alma é julgada ali. Se pensa, é uma opinião, de que aqueles que morrem repentinamente, a alma demora de sair do corpo. Essa é uma opinião. Essa é uma opinião. A alma demora de sair do corpo. Enquanto que aqueles que tiveram a morte ativa, né, quem teve um câncer, quem teve uma doença que foi aos poucos tirando a saúde, esses têm a alma sai com mais rapidez. Em ambos os casos, a alma é julgada ali mesmo. Um indício disso é que na Carta do Além, quem já leu a Carta do Além, aquela moça fala, né, que quando ela foi morrer daquele acidente de carro, ela conta ali o julgamento dela, detalhes inclusive de como apareceu na frente dela os fatos importantes da vida dela e o julgamento dela também. Quem quiser depois pode conferir lá na Carta do Além. Os argumentos da Sagrada Escritura estão lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Nosso Senhor fala: se comerem da árvore, morrerão. Se comerem da árvore, morrerão. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. O Romanos também. O salário do pecado. Desculpa. São João, capítulo 11, versículos 11 e 14. Isaías, também 26. E Coríntios, do capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. São Paulo fala do último inimigo, que é a morte, que será vencido. Em Romanos capítulo 6, 23, São Paulo fala também que o salário do pecado é a morte. Considerando essas verdades, qual deve ser o comportamento do católico diante da morte? O nosso comportamento diante da morte é de confiança em Deus. Lembrando que quem vive bem, morre bem. Quem vive mal, morre mal. Essa é uma regra. Pode acontecer como naquele ladrão que foi crucificado com o nosso Senhor Jesus Cristo, por bondade de Deus, na última hora se salvou. Mas na prática não é assim. Na maioria das vezes, quem viveu mal no pecado vai terminar mal. Esse é o que mais acontece. E quem viveu bem vai morrer bem. Tratemos então de observar os mandamentos da lei de Deus, praticar as virtudes. E a primeira coisa, na verdade, é rezar. Porque a salvação é um grande dom de Deus, que a gente não merece, né? Essa que é a verdade. Dois fatos para ilustrar, na morte de Felipe II, rei da Espanha, ele é um rei poderosíssimo.
Ele no leito de morte, apodrecendo vivo, tirou parte da roupa, né, e mostrou ao herdeiro do trono. Olha, olha o que é a morte aqui. Para dar lição para o filho, né? Ele era católico, ele. Para dar lição ao filho. Ó, tanto poder, um rei poderoso, tanta riqueza. Ó o que é a vida humana. Tudo frágil, tudo nada. E o nosso olhar diante da morte com serenidade. Eu já vi pessoas assim na hora de um momento da morte de um parente, de um conhecido, perder o controle, entrar em depressão, entrar numa situação, num caminho do desespero, vai morrer, vai morrer. Cadê sua fé? Afinal, você crê ou não crê em nosso Senhor Jesus Cristo? Crê ou não crê na vida eterna? A gente sofre. Somos carne e osso. A gente vai sofrer, verdade. Quando a gente vê um parente nosso morrer, a doença, tudo isso é doloroso. Mas a gente sofre com serenidade, sabendo que existe a vida eterna. E é isso que te diz o credo, não é assim? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. A gente reza isso quase todo dia. Quem reza o rosário todo dia, né? Reza todo dia, reza essa oração, né? Mas afinal, você crê ou não crê na vida eterna? Aí eu creio, é. Mas na hora da morte fica naquele. Não, não faz isso não. Confie em Nosso Senhor. Isso sim. Confie e serenidade. As lágrimas vão cair do olho, dos olhos, né? O coração vai apertar, mas a alma está serena. A morte desesperada é de quem vai para o inferno. Aí é. Quem vive a vida do pecado, né? Que não se importa com a lei de Deus, aí sim, nesse momento entra em desespero. Aí, aí só psiquiatra para resolver. E nem sempre resolve. Mas para quem tem fé católica, não. Para o católico, reina a esperança, o amor ao Nosso Senhor, a caridade e a serenidade na morte e nos momentos difíceis da vida também, que a gente vai viver, vai ter que passar por eles. E a gente confia no Nosso Senhor e Ele nunca falha com a gente, nunca falhou, nem vai falhar. Né? Bonifácio VIII, que é Papa da Igreja no século XIV, refugiado na cidade de Anani, cercado pelos seus inimigos, entra na sala dele, senta no trono dele de Papa, é hora dele morrer. Os inimigos invadem ali o palácio, matam alguns bispos, um bispo pelo menos, outros servidores do Papa, e entram na sala do Papa. Agora está o Papa diante dos seus inimigos. Vai morrer agora. O que Bonifácio VIII faz? Sentado no trono dele, com as chaves na mão, o crucifixo na outra e com a tiara na cabeça, esperando a morte. Serenamente. Serenamente. Então, um dos sicários, né, o Ciarra Colonna, dá uma bofetada no rosto do Papa. Alguns autores dizem que a bofetada foi tão forte que a tiara caiu. Alguns dizem isso. Quem quiser, quem tiver curiosidade sobre o assunto, João Batista Vaz, História, História Universal. E o Guilherme de Nogarret, não, calma, não faz isso no Papa, não. Ele é o chefe da igreja. Aí tá vendo, santidade? Olha como eu sou uma pessoa boa, tô lhe defendendo. Cinicamente, né?
fazendo um pouco do Papa, depois do Papa ter tomado uma bofetada no rosto. E o Papa diz: aqui está minha cabeça e meu pescoço. Eu, Papa Católico legítimo, vigário de Cristo, sofrerei de bom grado a morte pela liberdade da Igreja. A altura desse homem. Depois as forças amigas do Papa vão lá e retomam o castelo, libertam o Papa, mas ele foi ali altamente humilhado, né, e agredido, né, na face. E isso foi em setembro de 1303. Logo em outubro do mesmo ano ele morre, né, consequência dos maus tratos. E alguns sustentam, como Vaz, que ele foi logo depois ele morreu e depois foi quando foi exumado o cadáver, o corpo dele estava intacto, do Bonifácio VIII. Assim alguns sustentam isso. A morte do justo e a morte do pecador. Como esse esse fato que eu contei de Filipe II é contado pelo Santo Afonso, por Santo Afonso de Ligório, num livro dele chamado Preparação para a Morte. É um livro que eu recomendo que todos leiam. É um livro muito bom, muita lição, boas, belas histórias e muita instrução ali para os fiéis. Preparação para a Morte, Santo Afonso de Ligório. Tem também a obra de São Roberto Bellarmino, A Arte de Bem Morrer. É também uma boa leitura também. Já uma indicação de leitura aqui fica nessa homilia. E Nosso Senhor fala nesse evangelho de hoje a morte e a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa, perdão. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Depois que, como ela, observe que São Lucas faz questão de lembrar que era filho único, era o filho único dela. Ou seja, com a morte dele, ela ficava, como ela já era viúva, não tinha esposo, agora ficava sem filho. Ou seja, todos os pertences dela ficavam à mercê do vandalismo, porque ela era o quê? Uma pessoa indefesa, que quisesse tomar os rebanhos dela, os animais, roubar a casa dela, tomar as terras dela, faria isso com maior facilidade, porque ela não tem mais como se defender, né? É uma viúva e o filho estava morto. Essa é a gravidade da situação. Então Nosso Senhor vai ali socorrer, né? E ressuscita o jovem. A ressurreição de nosso a ressurreição é um tema que muito repetido no Evangelho, nos Evangelhos e São Paulo também. Aos Coríntios capítulo 15 e 13, se não há ressurreição dos mortos, também vão a nossa pregação, vão a nossa fé. Também vemos que o Elias Eliseu, no livro dos Reis, nos capítulos 17 do primeiro livro, né? E no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, eles também fazem o milagre da ressurreição, o poder de Deus, não deles, né? São Nosso Senhor nesse evangelho de hoje, São Lucas, também São Mateus, né, a filha de Jairo, e também em São João, no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Essa que é a ressurreição impressionante, né, de Lázaro. Que foi um dos motivos pelos quais os judeus decidiram pela morte de Jesus, uma vez que como Lázaro era muito conhecido ali, né, naquela região toda, era a prova que de Jesus Cristo era Deus. Todo mundo viu Lázaro morrer e agora Lázaro está vivinho andando nas ruas, então Jesus Cristo é Deus mesmo.
Então, essa foi um dos motivos que a gota d'água para o balde derramar, né? Do ódio dos judeus, dos chefes, dos judeus todos não, mas dos chefes dos judeus que tinham contra nosso Senhor Jesus Cristo. E os santos, os grandes santos, fizeram milagres de ressurreição também. Os apóstolos, também no capítulo 9, 40, Atos dos Apóstolos, e os santos que fizeram também por poder de Deus. Só lembrando aqui, como que poderíamos citar, entre os muitos milagres da ressurreição, é de Santo Stanislau, que é um milagre bem curioso, porque o santo foi condenado a um tribunal por conta de um terreno que ele comprou e não pagou. São Stanislau, o bispo de Cracóvia. Ele comprou o terreno e não pagou. A família foi depois reclamar, protestou, né, que o bispo tinha comprado o terreno e não tinha pago. E o bispo sustentava que ele pagou sim, mas não tinha documentação nenhuma e o dono do terreno já estava morto. O que faz agora? Ele ia ser condenado. Então o santo recorreu à justiça divina e no tribunal, no momento da audiência, entra na audiência o defunto com a roupa dele de defunto ainda, que ele estava no caixão. Entra ali na audiência para defender o santo. Não, ele pagou sim, pagou tudo. Felizes seremos então, se na hora da nossa morte acontecer como o filho da viúva de Naim. Depois da morte, nosso Senhor vai e aparece, nosso Senhor se aproxima e diz: Não chores. Jovem, eu te digo, levanta-te. Fez daquele que depois da morte se encontrar com nosso Senhor, como se esse rapaz se encontrou também. Mas para isso, faremos como Santo Afonso diz, bem disse, bem, deixou bem tão bem posto por Santo Afonso. Quem reza muito se salva. Quem reza pouco está em perigo. E quem não reza nada se condena. Que Nossa Senhora da Fé e Rosário conceda a todos uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.